Salve, salve, beleza? Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos sobre imposto de renda e hoje a gente vai falar sobre imposto de renda de investimentos no exterior, né? Imposto, como é que a gente faz a declaração dos stocks, REITs e ETFs. Então vamos passar ali passo a passo sobre todos os principais pontos que a gente precisa para declarar imposto de renda no exterior. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, eu sou especialista em investimentos e esse é o canal Valorize. Aqui eu falo sobre investimentos por longo prazo, como você construir sua carteira de investimentos para o longo prazo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos, que tem vídeo toda semana, beleza? Bom, vamos falar sobre investimento no exterior. Vamos para a apresentação aqui. Declaração de investimentos no exterior. O que a gente precisa saber, né? Primeira coisa, quem que é obrigado a declarar imposto de renda no exterior? Se você tem qualquer tipo de investimento, fez qualquer tipo de investimento no exterior, seja stocks, ações, ou REITs, né, real estate, ou ETFs no exterior, você deve declarar imposto de renda, tá bom? E se você é residente fiscal, essa é uma dúvida bastante comum, se você é residente fiscal no Brasil, você não tem obrigatoriedade de declarar nada para o governo dos Estados Unidos. Então a sua declaração de imposto vai ser somente aqui no Brasil, tá bom? Então se você declarou qualquer coisa, você precisa fazer a declaração de imposto de renda, beleza? Então vamos começar aqui sobre as principais regras aqui para a gente fazer a declaração de imposto, tá bom? De stocks, REITs, ETFs, a gente precisa ter ciência que a gente tem o quê? Isenção. É uma coisa que a gente tem aqui diferente das ações no Brasil, que é até 20 mil reais. No exterior, se você tem ativos diretamente no exterior, você tem uma isenção de até 35 mil reais dentro do mês. Então se você fez vendas até 35 mil reais, seja de stocks, REITs ou ETFs, você fez essa venda, você está isento de pagamento de imposto. Mas a declaração ela é necessária. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que tomar atenção, né? Então, se você fizer vendas até 35 mil reais, tá? E não em dólares, o valor vendido dentro do mês não pode superar 35 mil reais. Se você superar, você vai ter que fazer o recolhimento de imposto, né, de ganho de capital, fazer o pagamento da DARF até o último dia do mês seguinte também, tá? Fazer esse pagamento da DARF, que é o ganho de capital, né? Se você fizer operações acima do limite de 35 mil reais dentro do mês, você precisa recolher uma DARF. A gente vai ver lá na frente como é que a gente faz esse pagamento de imposto. Mas a alíquota é 15% sobre o ganho que você teve em reais, tá bom? E aí a gente precisa também declarar bens e direitos, né? Na ficha bens e direitos você vai fazer a declaração das ações, dos REITs e dos ETFs que você teve ao preço médio de aquisição, que é de 31/12, tá bom? E é importante que você vai ter que declarar isso em reais, tá? A gente vai ter que fazer a conversão do que você comprou lá fora em dólar para reais e a gente vai ver como é que a gente faz essa conversão ali na frente. Os rendimentos de imposto, os dividendos, né? Os dividendos que você recebe dos stocks, dos REITs e também dos ETFs, lá fora, os ETFs eles pagam dividendos, muitas vezes, a maioria deles trimestralmente. Já os REITs também distribuem trimestralmente, na maioria dos casos, e os stocks vai depender de empresa para empresa. Os stocks são as ações, né? Então vai depender de empresa para empresa qual é o fluxo de distribuição desses dividendos. Mas lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos o dividendo ele é tributado em 30%. Né? 30% do valor que você recebe ele já é retido na fonte. Então, você não tem isenção no pagamento de imposto e precisa fazer a declaração e o pagamento do imposto aqui no Brasil também. Mas aí a gente vai ver na prática como é que isso funciona. A soma de todos os dividendos que você recebeu, você vai somar esse valor bruto e vai declarar, tá? E vai multiplicar pelo valor do dólar de venda que você vai pegar lá no site do Banco Central. Qual o dólar de venda? Do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Parece complicado, né?
mas é o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Se você está comprando, você vai usar o dólar de venda, tá? O Banco Central tem uma tabela de dólar de compra e de venda, a PETAX, daquele dia, e vai divulgando essa tabela ao longo do ano. Então, no momento que você fizer o recebimento, você recebeu um dividendo de uma ação, por exemplo. Você vai receber esse dividendo numa ação, digamos, em fevereiro, você vai buscar a referência do dólar do mês anterior e normalmente a primeira quinzena cai no dia 15, então você vai pegar ali dia 14 ou propriamente dia 15, que é a referência. Se dia 15 não for um dia útil, você pega o dia anterior, que é o dia 14. Então você vai pegar a referência do Banco Central, do dólar de venda, para poder informar isso para a Receita na declaração de imposto de renda, qual é a referência do dólar que você do dividendo que você está recebendo. Tá? A gente vai ver lá na frente em detalhes. E também a gente precisa declarar o valor que você tem em conta corrente. Digamos que você terminou o ano com um valor parado lá na conta corrente. De dezembro para janeiro ficou um dinheiro lá de um dividendo que você recebeu, ou de uma remessa que você fez para o exterior, e ficou um dinheiro parado lá na conta. Você tem que informar também que tem esse dinheiro parado lá na conta, e você vai usar aqui a referência do dólar de compra do Banco Central do dia 31 do 12 desse ano de referência. Então, para a nossa declaração aqui, você vai precisar informar o dólar do dia 31 do 12, né? Quanto você parou lá com 40 dólares lá na conta, você vai precisar converter esse valor para reais e vai pegar a referência do dólar PETAX de compra do dia 31 do 12, tá bom? E por último, a gente tem aqui o ganho com variação cambial nessa conta corrente, né, dessa conta da corretora que você tem lá fora. Se você tem esse valor lá de um ano para o outro, apesar de não ser tributado, você vai precisar também informar esse ganho de capital, esse ganho com variação cambial, se houve ganho, né, em moeda, em reais, né? Você vai precisar verificar lá qual é o ganho que você teve, se teve ganho de variação cambial no valor que ficou de um ano para o outro. A gente vai ver isso ali na prática, como é que a gente calcula, tá bom? Esses são os principais pontos que a gente precisa observar para fazer a declaração. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente precisa, então, vamos começar aqui pelos bens e direitos de stocks e REITs, tá? Em relação a bens e direitos, a gente vai aqui na ficha de bens e direitos e vai fazer a declaração dessa participação societária, né? Aqui bens e direitos, grupo 3, o código 1, né? Ações. E aqui a gente aqui começam a ter as mudanças, né? Nos Estados Unidos você vai colocar aqui, se você tem ações nos Estados Unidos, você vai colocar aqui a localização 249 Estados Unidos. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? De ações que foram adquiridas, a descrição delas. Então a gente vai colocar aqui uma descrição, eu costumo colocar uma descrição bem completa, o mais completa possível, mas a gente vai colocar aqui o código, o Coca-Cola, né, desse exemplo aqui, 29 ações, né, de Coca-Cola Company, negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, adquiridas pela corretora, né, você vai colocar o nome da corretora, nesse caso aqui foi a Drive Wealth, na época da compra, com valor em dólares. Né, o valor em dólares foi 1.519,31, ao preço médio de 52,39, né, 52 dólares e 39 ou 206,44. Da onde que eu tirei esse 206,44? Que é referente ao dólar de venda do Banco Central na data de aquisição. Então você vai precisar fazer essa conversão, o dólar de venda, né? Se você comprou, você usa o dólar de venda. Então o dólar de venda do Banco Central na data de aquisição, que foi R$ dólares e 94. Aí você faz essa multiplicação, né? E vai chegar em 206,44. Multiplicado pela quantidade de ações, você vai chegar no valor de 5.986,69. Então aqui a gente fez nesse exemplo, repetiu aqui a posição, porque não houve nenhuma outra compra, né, em 2021, então simplesmente você repete. E é isso, você declarou os teus bens e direitos, né, as ações, tanto vale para stocks quanto para REITs, né, para real estate, você vai declarar dessa forma, mais detalhado que você quiser fazer, tá? Recomendo que você faça assim, para ter até um histórico, tudo bem detalhadinho, tá bom? Agora, em relação aos ETFs, muda um pouquinho em relação ao código, tá? Mesma ficha, bens e direitos, a gente vai colocar o código 7 de fundos.
E aqui o grupo 7, né, o código 9, que é índice de mercado, ETFs. Mesma coisa, tá? Aqui Estados Unidos, 249, e aí a gente vai colocar aqui a descrição, código VOO, que é um ETF do S&P 500 lá fora, 4 unidades, de cotas do Vanguard, né, Vanguard S&P 500 ETF, negociado na Bolsa dos Estados Unidos, adquiridos pela corretora TD Ameritrade. Tá? O valor total de dólares, o preço médio, 246, ou 1.284,18 convertido pelo dólar de venda do Banco Central na data da aquisição. Então a gente usou aqui o dólar de venda nessa data da aquisição, tá? E fez a conversão aqui. Aqui eu acabei esquecendo de colocar qual foi a cotação do dólar, né? Eu acabei tirando essa opção aqui, mas você pode aqui, pela data, né? Data de aquisição. Aí eu posso buscar essa informação lá na hora nos meus registros de compra, qual foi o dólar daquele dia, né, da compra que eu fiz, o dólar de venda, e colocar essa informação aqui, adicionar essa informação nessa descrição que faltou aqui. E a mesma coisa, não teve nenhuma compra no mês de 2021, né, por exemplo, se não tiver nenhuma compra, você só repete o valor. Beleza? Essa aqui é a declaração do ETF, tá? É bem simples, você viu que é bem similar aos stocks e REITs, e é assim que a gente declara. Bom, como é que a gente declara o saldo parado em conta corrente? O saldo a gente vai colocar também em bens e direitos, depósito à vista e numerário, e depósito em conta corrente ou conta de pagamento. Aqui a gente vai colocar os Estados Unidos, e você coloca aqui a descrição, saldo parado em conta corrente, no valor, né? Parado na conta da corretora, no valor de valores, né? Conta de corretora de valores, nos Estados Unidos, TD Ameritrade. Dólar de compra, né? Nesse caso, você vai usar a referência dólar de compra do Banco Central, tá? R$5,19, valor parado em conta que representa aí em dólares, né, 6,49, 6 dólares e 49. Bom, e aqui eu coloquei entre parênteses qual era o valor atual, né? Eu busquei lá as informações, vamos supor, eu peguei lá o valor que eu tenho de 31/12. O valor do dólar de 31/12 foi R$ 5,57,99. E o valor que ficou parado lá na conta da corretora nesse ano, em 31/12, foi 34 dólares e 96. Então, só para exemplificar, o que está em parênteses é o de 2021 e esse aqui, ó, que está aqui na descrição, que está fora do parênteses, é o de 33,72. Então, você faz aqui a multiplicação, 5 dólares e 19 vezes 6,49, né? Você vai ter aqui a R$ 33,72. Isso era em 2020. Agora, em 2021, a gente já tem um dólar a 5 em 31/12, né? 31/12 a gente tem um dólar a 5,19, com 61. Ficaram parados 34 dólares e 96 lá na conta da corretora no dia 31/12. Então virou de um ano para o outro, né? 31/12 para 2021, ficou parado lá. E eu uso a conversão, R$ 5,57 vezes a quantidade de dólares, e eu vou chegar aqui em 195,07, que é a quantidade de reais que eu fiquei parado lá. Então aí você tem um histórico, né, desses valores aqui. E aí a gente vai ter que declarar esse saldo aqui em conta corrente, né? Essa variação cambial, se houver. Então aqui eu coloquei 13,41, tá? E esse valor, tá? Essa situação, você vai usar o dólar Petax de compra em 31/12, do ano de referência, né? Como eu havia dito. Então, apesar de não ser tributado, você só informa esse rendimento isento e não tributável que teve proveniente aí da variação do câmbio, a variação da moeda. Tá? Como é que eu cheguei nesses 13,41 aqui? Coloquei aqui essa colinha aqui em cima. Então a gente tem aqui R$ 5,19, tá? Então foi comparado lá 6,49, tá? 6 dólares e 49, ficou parado na conta da corretora. Isso representa 33,72 que a gente colocou aqui. Agora, isso em 2020, né? Agora em 2021, o dólar de 31/12, né, não é mais 5,19, é 5,57. Então ficou parado lá 34 dólares, o que representa R$ 195,07. Então, se eu pegar esses 34 dólares aqui e multiplicar pelos 5,19, a gente vai ter a variação de câmbio que a gente teve aqui, né? A variação cambial, ou seja, esses 34,96
né, ao dólar de 5,19 representam 181. Então essa diferença a gente teve aqui de variação cambial 13,41, beleza? Então é o valor que foi colocado aqui de 13,41 apenas para informar a variação cambial isenta na conta da corretora. De um ano para o outro a gente teve essa variação cambial de dólar. Esse valor é bem desprezível, né? É um valor bem pequeno, mas imagine que se a Receita faz isso para justamente pegar o que fica parado em conta lá de um ano para o outro, e se houve uma variação do dólar muito expressiva, esse valor ele passa a ser bem representativo, né? Bem mais expressivo. Aqui é só para você ver como é que funciona a dinâmica, tá bom? Bom, e aquela regra da conversão do dólar, né? A conversão do dólar, ela tem essa regra. A operação de compra, ela deve ser convertida pelo valor do dólar de venda do dia da compra, né? Então, sempre que você fizer uma compra, você usa o dólar de venda do dia. Sempre que você fizer uma venda, você converte pelo dólar de compra. É sempre ao inverso, né? Você comprou, usa o dólar de venda, você vendeu, usa o dólar de compra, para calcular ali os valores que você vai informar. E onde que você pega essa cotação? Né? Você pode pesquisar no Google lá, cotação dólar histórico Banco Central, ou ir direto nesse link aqui que você vai ter o histórico de cotações. Pode pegar os históricos passados e conforme você for avançando o ano, vai sendo divulgado essas cotações. Eu costumo fazer uma planilha e no final do ano eu pego todas as cotações do ano, jogo lá na planilha e faço justamente o PROC-V, né? Faço a busca pelo Excel naquele dólar de compra ou dólar de venda que eu preciso para fazer o cálculo aqui de proventos ou de bens e direitos, né? Para facilitar, para não ficar ali buscando. Você vai lá, confere esse PROC-V para ver se está tudo certinho e assim facilita bastante. Declaração de dividendos, né? Como é que a gente faz a declaração dos dividendos? Não, os dividendos dos Estados Unidos, eles são tributados em 30%, que já são retidos na fonte. E aqui, você deveria também pagar imposto, né? Aqui haveria necessidade, né? No Brasil haveria necessidade de recolhimento desses 27,5% sobre o valor. Mas o Brasil ele possui um acordo de reciprocidade tributária, tá? Com os Estados Unidos. Ou seja, um acordo para que não haja bitributação, para que não seja tributado duas vezes esse valor. Ele já foi retido 30% lá nos Estados Unidos. Então aqui você não precisa pagar novamente imposto, porque a nossa tabela vai até 27,5%. Tá? Então tá tudo certo, você só precisa informar que já foi aquele imposto devido, já foi retido lá nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Então na prática você não tem mais nada a pagar aqui pelos dividendos. Ele já foi retido lá 30%, nossa tabela de imposto vai até 27,5%. Tá bom? A declaração desses dividendos, elas podem ser feitas, a própria Receita recomenda que você faça pelo Carnê-Leão mensalmente, o programa Carnê-Leão, né? E posteriormente você importe esse arquivo que você criou lá no Carnê-Leão e faça isso mensalmente e importe depois no final do ano para a DIRPF, né? Para a declaração de ajuste, né? Declaração de imposto de renda lá no final do ano. Mas como a gente tem essa questão dos 30% e você não necessariamente precisa pagar mais nada, né? Então, para aqueles que não têm nenhum tipo de renda, trabalho não assalariado, como por exemplo outros tipos de trabalho, né? Imóveis, né? Que você receba aluguéis, trabalho não assalariado, pensão alimentícia, enfim, que não precise utilizar o Carnê-Leão, você pode fazer isso direto pelo programa da Receita, né? O programa de declaração lá no final do ano e tá tudo certo, faz isso anualmente. Não precisa fazer esse detalhamento dos dividendos recebidos mês a mês. Se você já tem que usar o Carnê-Leão por outros motivos, vai incluir lá os dividendos mensalmente, se quiser fazer isso lá, para ter um controle, né? Se não quiser, também pode fazer isso tudo lá no ajuste anual e tá tudo certo. O importante é que você tenha ciência que você tem essas duas formas de fazer. Não é obrigado a fazer pelo Carnê-Leão, até porque a Receita não sabe o que você está fazendo ali pelo Carnê-Leão. É uma forma de controle para te ajudar a calcular. O que importa realmente é a declaração de imposto lá no final do ano, que você vai fazer a declaração de ajuste, né? Então você vai fazer pelo programa de declaração e tá tudo certo. Tá
Bom, os rendimentos recebidos, né, de pessoa física, você vai usar essa guia, rendimentos tributados recebidos de pessoa física no exterior. Você vai somar todos os dividendos recebidos em valor bruto. Então, se você recebeu o dividendo da Coca-Cola, recebeu o dividendo do ETF, dos REITs, recebeu dividendos de vários ativos, você vai somar tudo, esse valor bruto, e vai informar pelo quê? Vai multiplicar esse valor pelo dólar de venda do Banco Central do último dia da primeira quinzena do mês anterior. Como eu tinha dito, se você recebeu um dividendo em março, você vai pegar vai buscar o dólar de venda do último dia útil da quinzena do mês anterior, que nesse caso, em março, você vai pegar o dia 15 de fevereiro ou 14 de fevereiro, se não for dia útil, dia 15. Pega essa referência do dólar de venda e multiplica pelo valor recebido de dividendos e é isso. Faz essa somatória de todos os dividendos, é até mais fácil de declarar. Eu costumo brincar, né, que declarar imposto do exterior, declarar os ativos do exterior é até mais fácil do que no Brasil, porque no Brasil você precisa especificar cada um dos ativos, o que foi recebido de cada um deles. Você não precisa declarar um a um cada um dos ativos. Você simplesmente faz a somatória de todos eles e informa, foi isso que eu recebi de dividendos no mês de março. E como é que a gente faz a declaração? Digamos que a gente não vai usar o carnê-leão, né? A gente não vai usar o carnê-leão, vai usar aqui rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Então você vai abrir aqui, titular, outras informações, e vai informar aqui mês a mês, tá? Quanto que você recebeu de dividendos em janeiro, fevereiro, todos os meses aqui. Então, se você fez a declaração disso aqui mês a mês pelo carnê-leão, quando você importar do carnê-leão para cá, automaticamente esses valores já vão estar preenchidos. É basicamente isso que o carnê-leão facilita para você, além de o uso do carnê-leão para outras finalidades, né? Mas para os dividendos, é isso que basicamente o carnê-leão vai jogar para cá. Então você vai declarar ali mês a mês os dividendos que você recebeu, já em reais, tá tudo em reais aqui, você tem que declarar tudo em reais aqui, já vai ter feito o cálculo lá, né, dos valores que você recebeu, conforme a regra, e aí vai chegar aqui e você vai ter recebido R$2.000 de dividendos, tá? É isso, você informou aqui tem até o botão para importar os dados do carnê-leão, né? Se você tiver feito o carnê-leão, você importa esses dados aqui e tá tudo certo. É isso que você vai ter que informar aqui. Os dividendos são esses. E aí agora a gente vai para esse ponto aqui que é importante, que é o imposto pago. O que foi retido lá no exterior. A gente recebeu R$2.000 R$2.000 aqui de dividendos. Então, quanto foi o valor? 30% disso vai ser o quê, então? 30% disso vai ser R$600. Você vai informar aqui que foi imposto pago no exterior pelo titular, né? Foi imposto já pago no exterior relativo a rendimentos relacionados à ficha e rendimentos tributáveis, né? No exterior, desde que a compensação desse imposto seja legalmente permitida, tá? Então, existe esse acordo de reciprocidade. Então, basta você informar esse valor aqui, que está tudo certo. Você vai observar que no momento que você for fazendo a declaração e colocar esses valores aqui, você vai ver que lá, aquela guia ao lado, lá de imposto a pagar, que aparece no programa da Receita, vai estar constando como um imposto a pagar. No momento que você coloca esses 600 aqui, esses R$600 aqui, esse imposto a pagar lá que foi adicionado, ele vai sumir, tá bom? E agora, ganho de capital. Como é que a gente faz a declaração de ganho de capital? Então, eu utilizo a estratégia de apenas comprar e comprando recorrentemente. E evito ficar movimentando e fazendo trades ali, ficar fazendo vendas, justamente para não poluir, né? Sem necessidade de ficar girando o patrimônio. A gente não precisa ficar girando o patrimônio, que a ideia é acumular patrimônio. Essa é que é a ideia. Bom, para ganho de capital, a gente tem que observar aqui as isenções de venda, né? Stocks, REITs e ETFs, ambos possuem essa isenção mensal. Se você vendeu até R$35.000 no mês, tá tudo certo, não precisa pagar nada. Você só vai informar que houve uma venda e informar isso na declaração de imposto no final do ano, que você teve vendas, teve lucro com a venda de ações. E é isso. Então, caso você tenha realizado vendas aí abaixo, não é necessário fazer nenhuma
é necessário você realizar a declaração, mas não o pagamento do imposto. Agora, se for acima de R$ 35.000 dentro do mês, você vai usar a alíquota de 15%, auferidos, né, em reais, caso tenha vendido. E aí, qual que é o modo de declarar? A gente pode declarar isso direto na DIPF, na declaração de imposto de renda de pessoa física, ou usando o GCAP, que é o programa que facilita esses cálculos para a gente, né, o programa de ganho de capital. Então, voltando aqui, né, só para deixar maior na tela. Então, isso que a gente precisa observar, tá? As isenções de imposto até 35 mil. Ganho de capital, se for acima de 35 mil, 15% de imposto. Tá? E o modo de declarar na DIPF e no GCAP. Se todas as vendas que você fez, se você fez vendas todos os meses e foi tudo abaixo de 35 mil reais, você vai informar o valor, todos eles somados, e vai informar aqui um único valor e é isso. Simples assim. Tá? E agora, mas qual que é o valor? De que forma que a gente vai informar aquele valor? A gente tem 3 formas. Qual é o valor que a gente vai informar? Né? Porque depende da origem do dinheiro. Qual o valor informar? Vai depender se a compra que você fez foi feita apenas com dinheiro originalmente do Brasil. Você pegou um dinheiro aqui no Brasil, pegou lá 5 mil reais, mandou para o exterior, converteu isso lá em dólares, você fez uma remessa do Brasil, caiu dinheiro na sua conta do exterior, você vai lá e compra com aquele dinheiro que caiu lá, especificamente aquele dinheiro, e vai fazer uma compra de uma ação. Né? E é isso. Então, se a compra foi feita apenas com dinheiro originariamente do Brasil, foi uma remessa feita do Brasil para fazer a aquisição daquelas ações, então o dinheiro está carimbado. Aquele dinheiro ali está carimbado com dinheiro originariamente do Brasil. Então, você pode fazer também uma compra feita com dinheiro, apenas com dinheiro originariamente do exterior. Digamos que você recebeu dividendos, recebeu um valor lá que foi acumulando de rendimentos que você recebe no exterior por outra finalidade. Você tem dinheiro originalmente do exterior e fez a compra de ações ou de stocks, REITs, apenas com dinheiro do exterior. Você vai calcular de outra forma. E também tem a terceira forma, que é usar parte do Brasil, dinheiro de remessa do Brasil, e parte do exterior. Isso vai mudar a forma de cálculo, né? A forma como você vai calcular o ganho de capital que você teve. A gente vai ver isso aqui na prática. Então, é isso. Como é que a gente faz? A primeira coisa, a compra com recursos originariamente do Brasil. Tá? Você mandou recursos do Brasil para o exterior para fazer a compra. O que você vai ter que considerar? Primeira coisa, você vai considerar o valor pago em reais do ativo multiplicado pelo dólar de venda. Se você comprou, você vai usar o dólar de venda do dia da compra para fazer a referência. Né? Então, é basicamente aquela regra que a gente falou. Se você comprou, você vai usar o dólar de venda do dia da compra. Se você vendeu, você vai usar o dólar de compra do dia da venda. É isso. Tá? Esse é o primeiro caso quando você usa recursos originariamente do Brasil para comprar ativos lá fora, para calcular o ganho de capital. A segunda forma é os recursos originariamente do exterior. Então você vai considerar somente o ganho em dólares. Você vai fazer a apuração do ganho em dólares. Depois de apurado o ganho em dólares, a alíquota, você vai multiplicar pelo dólar de compra do dia da venda. E é isso. Você comprou ativos lá no exterior com dinheiro que já estava no exterior e fez uma venda. A referência da compra vai ser o dólar de venda, daquele dia que você comprou lá no exterior. E a referência da venda que você fez lá no exterior, você vai usar o dólar, vai multiplicar pelo dólar de compra. O dólar de venda, o que você vendeu no exterior, vai multiplicar pelo dólar de compra no dia da venda. E vai calcular, primeiro você vai fazer a apuração toda em dólar. E depois vai fazer a conversão para reais. E o terceiro é fazer um misto disso, né? Vai fazer uma média ponderada. Vai fazer uma ponderação entre quanto foi de dinheiro originalmente do Brasil, quanto foi dinheiro originalmente do exterior. Digamos que foi 50-50, você vai fazer no passo 1 e o passo 2 em separado. E o programa do GCAP faz isso pra gente. Tá? Você vai informar isso, a gente vai ver ali na frente. E agora eu trouxe aqui só um exemplo para a gente entender isso de forma mais clara, para depois a gente usar o programa GCAP e saber o que está fazendo, né? Saber como é que funciona. Então, digamos que você fez uma compra dia 15 de julho de 2021 de Coca-Cola, né? Das estoques da Coca-Cola, fez a compra de 100 unidades, com uma cotação lá do dia 15/7, de 56,44, 56 dólares e 44. Tá? Isso em dólar, tá? Isso em dólar vai ser
é 5.644, tá? 5.644. E aí a gente faz aqui a conversão, tá? Esses 5 mil, essa compra a gente vai usar o quê? O dólar, essa aqui é a tabelinha que o Banco Central disponibiliza. A gente vai usar o dólar para converter esses 56 aqui, 44, essa cotação em dólar para real, a gente vai multiplicar por 5,10, que é o dólar de venda do dia da compra que a gente fez aqui. Então, multiplicou 56,44 por 5,10, a gente chega em R$287. Esse aqui é o valor que a gente vai usar de referência para chegar nos 28 mil reais que a gente fez de compra. E agora a gente vai fazer a venda, né? Vamos supor que a gente tinha feito a venda aqui dia 23 de 12 de 2021, né? Vendeu as 100 unidades por 58 dólares e 22. Né? Isso representa 5.822 dólares. E aí a gente vai usar o quê? Se a gente vendeu, a gente vai usar o dólar de compra do dia da venda, né? A gente vendeu 58, a gente vendeu essas 100 unidades por 58,22. Isso multiplicado, 58,22 multiplicado por 5,6904 do dia 23, a gente vai chegar nos 331. E aqui a gente vai ter a apuração do valor que a gente teve aqui em reais, tá? Então a gente vai ter o ganho de capital aqui, ó. Tá? Esse ganho de capital aqui, a gente vai ter essa diferença. Aqui, nesse caso, por que a diferença foi tão grande? Tá? Aqui foi 4.300 de lucro em reais. E aqui em dólares, a gente teve só um lucro de 178. Tá? 178 dólares aqui entre uma cotação e outra. Aqui foi 56, aqui foi 58. Então, a gente teve um lucro aqui em dólares de 178 dólares. E isso aqui multiplicado por R$5,69 representa R$1.000, R$1.000,12. Tá? Essa é a diferença. Aqui a apuração foi toda em dólar. Aqui a apuração foi toda em dólar e a variação da ação nesse caso aqui foi pequena, né? Foi aqui pequena e te deu um retorno, um lucro, um ganho de capital de 178 dólares. Isso representa 1.012. Tá? Agora, em reais, a gente teve aqui uma variação cambial, né? Porque aqui a gente tinha um dólar de 5,10 e aqui a gente foi para um dólar de 5,69. Então, teve uma variação aqui. Além de você ter aqui nessa operação, além de você ter ganhado em dólares, né? Pela variação da ação original, você teve um ganho de variação cambial. Podia ter sido ao contrário, podia ter não variado quase nada o dólar. Em relação aqui da compra para venda, você teria valores diferentes. Então, é por isso que você calcula diferente dependendo do dinheiro que vai para lá. A Receita faz essa distinção, tá bom? Então, agora que a gente já viu como é que a gente faz, qual valor informar, nesse primeiro caso aqui, foi uma compra feita apenas com dinheiro originariamente do Brasil. Então, a gente vai informar aqui 4.345. Né, dinheiro que foi originariamente do Brasil, 4.345. E para o segundo caso, que foi uma compra feita apenas com dinheiro originariamente do exterior, a gente vai informar aqui os 1.012 que a gente teve de ganho, que é isento. Né, um ganho isento que não superou 35 mil reais na venda, tá bom? Então é basicamente o cálculo que você vai ter que fazer. Tá? E o terceiro cálculo, que é um misto disso, né? Você vai fazer o passo 1 e o passo 2 para chegar nesse valor. E você pode utilizar isso dentro do programa do GCAP, ele já te facilita esse cálculo, né? Primeira coisa, você vai precisar baixar esse programa, tá? Esse programa GCAP, você vai fazer o download dele aqui. Para poder fazendo a instalação desse programa, você vai utilizar ele, fazer o seu cadastro lá com seus dados e vai informar aqui em direitos e bens móveis, tá bom? O seu ganho de capital com GCAP, primeira aba aqui que a gente vai fazer, né? Você vai primeiro colocar lá qual que é a informação que você vai colocar, né? A compra de ações de Coca-Cola, aqui ticker KO. Então eu fiz aqui o registro, né, dessa informação e agora a gente vai fazer o preenchimento. De onde foi adquirido o bem, né? No exterior. E aí você vai colocar a identificação, compra de ações de Coca-Cola, ticker KO. Beleza? Data de aquisição, a gente vai colocar aquele exemplo lá atrás, 15/7/21. Rendimentos sofridos em moeda nacional, tá? Que é aquela originalmente do Brasil, né? Em moeda nacional. A cotação do dólar na aquisição. Lembra lá, se você comprou, você vai usar o dólar de venda no dia da aquisição. Tá? Então, a referência aqui é 5,10.
que a gente usou aqui atrás, né? 5,10 aqui no dia da compra que você fez, o dólar de venda. E aí, o custo de aquisição, que foi 5.644. 5.644 é o custo de aquisição de 28.784, igual lá o exemplo que a gente tinha visto. Aqui a gente vai para a coluna aqui, para a aba de operação, a gente vai declarar aqui passo a passo todos os itens. A natureza, que vai ser a venda. A alienação aqui a gente vai colocar como não, né, que não foi a prazo, né, a prestação. Data da alienação. A cotação do dólar na data da alienação. A gente está vendendo, a gente vai usar o dólar de compra de referência. Se a gente vende, usa o dólar de compra do dia da venda, né, que foi do dia 23/12, lá de 5,6904. A gente vai chegar no valor de alienação de 5.822 dólares e ele já converte para reais automaticamente. Aqui você coloca o custo de corretagem se houver. E aqui é interessante que ele coloca para você a pergunta, o valor do conjunto de bens ou direitos de mesma natureza alienados no mês ou ano é superior a 35 mil reais? Aqui eu coloquei como não e pronto. Tá? Se eu colocasse como sim, aí você teria um imposto a gerar lá na frente. Mas se automaticamente você colocar um valor aqui de venda, a gente vai ver na frente, maior do que 35 mil reais, automaticamente esse campo já some daqui. Porque já foi automaticamente acima de 35 mil. Tá? E aí você vai informar como não. Então é por isso que você não necessariamente precisa utilizar o GCAP aqui para fazer. E é por isso que você não necessariamente precisa usar o GCAP para fazer esse cálculo. Você pode fazer na mão, né? O GCAP te facilita esse cálculo para você não errar, né? Para você não cometer nenhum erro. Mas você pode fazer diretamente na mão esse cálculo e colocar lá e informar aqui, né? Porque ele vai ser isento e vai informar aqui o ganho de capital na alienação abaixo de 35 mil reais e vai informar esse valor aqui. Mas se quiser usar o GCAP para te auxiliar com os cálculos, até mais prático, né? Se você quiser fazer dessa forma, beleza. Aqui, aí a gente vai colocar aqui se houve alienação parcial do bem, né? Não. Bom, e aí a gente vai para outra aba aqui de apuração, a gente vai ter todo o detalhamento da venda que a gente fez aqui, todas as informações e o ganho de capital que a gente teve aqui, 5.345, a alíquota de 15% e o valor é zero aqui nesse caso, porque não supera o valor de 35 mil reais de venda. A gente ficou abaixo, né, ficou com valor líquido, um valor de alienação aqui abaixo de 35 mil reais. E não vai ter imposto devido a pagar. Né? A gente vê aqui na apuração que o imposto total pago no exterior, zero, o rendimento isento e não tributável, 5.345,10, que é aquele valor que você vai informar lá, em rendimento isento e não tributável, do valor da venda que você está fazendo. Tá? E aqui um outro exemplo, que aqui seria com rendimento aferido em moeda estrangeira. Né? Então você fez a compra diretamente lá no exterior, com recursos originariamente no exterior, vai informar aqui da mesma forma, né? Você só mudou, e aqui tem um terceiro campo, que é o misto entre as duas opções, né? Nesse item aqui você vai escolher a terceira, se usou dinheiro do Brasil e do exterior para fazer a compra. Então é importante você fazer esse controle de quais recursos você está usando para fazer as aquisições lá fora, se é dinheiro do Brasil ou se é dinheiro do exterior que veio de dividendos, por exemplo. O custo de aquisição aqui você vai colocar da mesma forma, e aí ele vai te dar todo o detalhamento novamente, a apuração, né, aqui, e o ganho de capital que você teve, que foi 178, né, 178 dólares que você teve, e o ganho de capital já convertido pelo dólar, né, é 1.012,89, igual a gente já tinha visto lá atrás. A gente não tem imposto a pagar, porque aqui é abaixo de 35 mil reais. Aqui a consolidação é 1.012,89. E é isso. Só para exemplificar aquilo que eu havia dito, se você colocar um valor de alienação para esse mesmo exemplo, eu comprei por 5 mil dólares, né, que foi o valor que a gente colocou aqui. A aquisição foi 5.644, mas você vendeu por 10 mil dólares, vamos supor, né, a alienação. Aqui pode ver que aqui já não aparece mais aquela informação se a venda foi abaixo de 35 mil, porque 10 mil dólares já extrapola isso, né, em relação ao valor aqui da cotação do real. Então você vai ter aqui o cálculo do imposto a pagar, né, o ganho de capital que você teve, e o imposto devido aqui que você tem para pagar, e o imposto pago que você vai ter feito o pagamento. Tá? E aqui vai ter o imposto pago no exterior.
que você vai ter feito o pagamento e o valor que você vai ter que informar. Então, o GCAP, ele auxilia a gente a fazer toda essa declaração passo a passo, né? Ele vai te dar esse auxílio para você fazer os cálculos. Então, conforme você vai colocando as informações, se foi dinheiro originariamente do Brasil, dinheiro originariamente do exterior, né? Se foram ambos, você vai fazer essa distinção. E se for um valor de uma alienação, uma venda acima de R$ 35.000, você vai gerar DARF, vai fazer o pagamento dessa DARF e vai fazer esse procedimento aí todos os meses do ano que você venda, né? Você faz ali, pode fazer isso com o auxílio do GCAP e vai guardando essas informações dentro do GCAP. Ao final do ano, depois que você fizer toda essa apuração, vai ter feito os pagamentos das DARFs de imposto sobre o ganho que você teve, você vai lá e vai exportar isso, né? Exportar esses dados aqui para o programa da Receita, que vai jogar isso tudo lá para a declaração de imposto que a gente tem lá. E por último, essa regra é para residentes no Brasil manterem recursos, né, no exterior e com a obrigação de informar esses recursos periodicamente para o Banco Central. Então, o que você vai ter que fazer é que se você possui $1 milhão ou mais no exterior, você precisa informar o CBE anual, tá? Anualmente. Agora, quem possui o equivalente a 100 milhões de dólares ou mais no exterior, você deve informar e declarar isso trimestralmente, tá? Então, essa é uma regrinha da CBS, você tem esse patrimônio que você deve informar, apenas um cadastro que você faz aqui, tá, dentro do sistema aqui do Banco Central. Esses são os principais itens aqui que a gente precisa informar, são todos os itens que você precisa fazer sua declaração de imposto de renda no exterior. Eu acabo brincando com os colegas que essa declaração acaba sendo mais simples em alguns aspectos do que a declaração no Brasil, porque você vai, por exemplo, os dividendos você vai juntar tudo e vai informar de uma vez só. Mas a gente tem uma série de outros detalhezinhos de conversão de moeda que a gente precisa prestar atenção para saber fazer da maneira correta. Caso você não faça vendas o tempo todo, simplifica ainda mais o processo de declaração, porque o ganho de capital é que tem aquela dica ali, aquela questão do dinheiro de origem Brasil, dinheiro de origem no exterior. Então tem mais esse detalhe. Se você faz as suas compras ali recorrentemente, vai formando sua carteira aos pouquinhos, você só vai se preocupar com a declaração, né, dos bens e direitos e também a declaração dos dividendos, dos estoques, dos REITs e dos ETFs. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Me manda mensagem lá no Instagram, tá? Meu Instagram aqui tá aqui embaixo, Fernando Valorize. Me manda lá qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários do vídeo do YouTube também, que a gente vai falando a respeito, né, tirando as dúvidas que houver. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui e também de compartilhar com quem você acha que tem interesse, quem está pensando em investir no exterior e tem essa barreira aí, né, essa barreira para... muita gente tem essa barreira para começar a investir, que é o imposto de renda. Ele tem uma série de detalhes, né? E esse aqui são tudo que você precisa saber para fazer a sua declaração de imposto, você mesmo ir lá fazendo os seus investimentos, fazer as remessas para o exterior. E quem está pensando em fazer esses investimentos no exterior, é muito importante fazer essa declaração, né? Se você está fazendo os seus investimentos, tá? Ou conhece alguém que está, manda esse vídeo para auxiliar na declaração, beleza? Então, se você curtiu, deixa aqui para mim o like, que esse vídeo deu bastante trabalho e vai me ajudar bastante a divulgar também esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!